Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que veio para cumprir uma promessa e mesmo sendo Deus, se desfez de sua glória de Deus, se tornou homem para que nós pudéssemos ser alcançados e conhecedor da sua voz. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1. Nós vamos estar falando sobre o chamado de Samuel. Eu acho que todos conhecem a história de Samuel, o sonho de sua mãe Ana, que foi humilhada, que serviu de chacota, de Penina, porque era estéril, e Penina era sua rival, por também ser uma das esposas de Eucana, e essa podia ter filhos e Ana não podia ter filhos. Mas Ana sonhou os sonhos de Deus para a vida dela, e mesmo sendo estéril, ela confiou. Ela ouviu a voz de Deus, conhecia a voz de Deus, e em um certo momento, Eucana sacrificava todo ano e subia até a casa do sacerdote Eli para lhe sacrificar. E numa dessas vezes que ali esteve Ana dobrou os seus joelhos diante do Senhor, Todo-Poderoso, e ali ela clamava ao Senhor por um filho. E Ana prometeu ao Senhor que se Deus desse a ela esse filho, ela o entregaria para servir ao Senhor até o fim de sua vida, não passaria navalha em sua cabeça, verdadeiramente seria um nazireu, um servo do Senhor. E assim Deus concebeu a Ana os seus sonhos, e Ana teve Samuel, e no ano que Samuel nasceu, Ana não subiu à casa de Eli para sacrificar, porque ela estava esperando que Samuel desmamasse para ela ali levar Samuel e entregar ao sacerdote Eli para servir ao Senhor. Enfim, mas o que eu quero falar com os irmãos nesta noite é sobre o menino Samuel. Vamos ler o livro de 1 Samuel, no capítulo 3, o chamado de Samuel, tem por título na minha Bíblia. E diz a palavra do Senhor: o menino Samuel serviu ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. Que nós repitamos essa palavra. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Ou seja, a palavra do Senhor estava em dificuldade na época que Eli era sacerdote do Senhor. As visões não eram frequentes. Então nós vemos aqui nessa palavra, no versículo 1, nós vemos que a palavra do Senhor era rara, porque Eli não estava mais conhecendo a voz do Senhor. Vimos mais embaixo um pouco que as visões não eram frequentes, mas a palavra está dizendo que eram raras, mas ainda havia a palavra do Senhor naquele lugar. Está dizendo que as visões não eram frequentes, mas ainda existiam visões na vida do sacerdote Eli. O versículo 2 diz que certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver.
E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli, ele disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, que todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Pois bem, nós vemos aqui nessa passagem, do versículo 1 ao versículo 11, que Eli era um sacerdote do Senhor. E todos sabem a função do sacerdote na época do Antigo Testamento, na época da lei. Nós não tínhamos ainda o Espírito Santo liberado a nós como nosso Consolador. Então Deus ele falava diretamente com o homem, mas ele falava diretamente com o sacerdote do Senhor, aquele que era separado para fazer ligação do homem a Deus, para levar a Deus em forma de sacrifício tudo o que o homem necessitava. Pois bem, mas aqui nós vemos aqui nessa passagem, logo no versículo 1, que está dizendo na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor era muito rara. Nós vemos que a palavra do Senhor era rara. Se ela era rara, é porque estava em falta na vida do sacerdote Eli. Nós vemos que no momento de crise, nós passamos há pouco tempo por uma crise aí, a greve dos caminhoneiros, e a primeira coisa que se tornou rara foi o combustível. E quando o combustível se tornou raro, logo subiu o preço, as pessoas começaram a invadir os postos, tornou filas imensas, porque era raro o combustível naquela época. E o combustível se tornou valioso, né? Então tem outras versões que falam que a palavra do Senhor era de muita valia naquela época. O sacerdote Eli, ele estava desconhecendo a voz de Deus, né? E nós vimos que Deus ele logo levantou uma outra situação para que pudesse colocar no lugar de Eli alguém que pudesse dar valor à sua voz e conhecesse a sua voz. Eu fico pensando comigo o que pode ser pior do que não conhecer a voz de Deus. E eu já com esta pergunta eu lhe dou a resposta, que eu acredito que o pior do que conhecer a voz do Senhor, do que não conhecer a voz do Senhor, é deixar de conhecer, ou seja, é não reconhecer a voz do Senhor. E nós vemos que na vida do sacerdote Eli, ele deixou de reconhecer a voz do Senhor, que tinha colocado ele como sacerdote do Senhor. Nós vemos que os filhos de Eli, os dois filhos de Eli, que eram, me falhou a memória agora o nome deles, mas os dois filhos de Eli, eles deixaram de
conhecer a voz do Senhor, e a palavra diz que eles faziam na porta do templo, Eufini e Finéias, eles faziam na porta do templo bagunça, se prostituindo com as mulheres que ali estavam, que ali iam. Eles comiam da gordura do sacrifício exageradamente, que já eram de normal, era muito normal que os sacerdotes comessem daquilo, dos sacrifícios que ali eram enviados. Já tinha a porção do sacerdote, mas eles exageravam ao ponto de querer pegar a carne crua, e se aquele que estava ali como o cozinheiro da época, que cozia toda aquela carne, que assava aquela carne de sacrifício, ao ponto de chegar para ele e falar: dai-nos a carne crua, porque se não der, nós iremos tomar a força. E nós vemos que o sacerdote Eli, devido a deixar de conhecer a voz do Senhor, não corrigiu seus filhos da maneira que deveria ter corrigido. E Deus, ele concebeu a Ana, que Samuel fosse gerado em seu ventre, porque Deus já tinha um plano para Samuel, né? E a palavra do Senhor diz que o Senhor chamou Samuel por 3 vezes no seu quarto: Samuel, Samuel. E Samuel, por servir, por estar ali para servir perante Eli, né, mesmo Eli sendo um homem que não mais conhecia a voz do Senhor, estava totalmente fora da visão, mas Samuel perante Eli o servia ao Senhor, porque ele foi separado para isso. Mesmo sendo menino ainda e não conhecendo a voz do Senhor, eu acredito que a pessoa que não conhece a voz de alguém não tem a obrigação de reconhecer a voz quando chama, né? É como se alguém ligasse para você e você atendesse o telefone e falasse alô, e a pessoa: adivinha quem está falando? Se você nunca ouviu a voz daquela pessoa, você não tem a obrigação de reconhecer a voz daquela pessoa. Mas Eli conhecia a voz do Senhor, já tinha conhecido a voz do Senhor e não estava reconhecendo a voz do Senhor. E Samuel não tinha obrigação de conhecer a voz do Senhor quando Eli o chamou no quarto. Por isso Samuel foi até Eli e falou a Eli: eis-me aqui, o teu servo te ouve. Mas Eli falou: eu não te chamei, volta para o seu quarto. Talvez se Eli estivesse na posição a qual Deus tivesse chamado ele, talvez Eli poderia dizer: Samuel, meu filho, é o Senhor quem está te chamando. Mas não foi assim que aconteceu, porque Eli já não mais conhecia a voz do Senhor. E pela 3ª vez isto aconteceu, e Samuel saiu do seu quarto, correu até o sacerdote Eli e falou: eis-me aqui, meu Senhor, o teu servo te ouve. E Eli, naquele momento, talvez porque caiu a ficha de Eli, e Eli falou a Samuel, pelo que disse Eli a Samuel no versículo 9, fala: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Voltando um pouquinho antes, no versículo 8, o Senhor tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli. Então ali nós vemos que Eli se lembrou da voz do Senhor, entendeu que poderia ser o Senhor quem estava chamando Samuel. Nós vemos nessa palavra que aqui faz a conclusão do que está lá no versículo 1 do capítulo 3, que fala que a palavra do Senhor era muito rara. Era rara, a palavra do Senhor faltava, mas não deixava de falar o Senhor a Eli, mesmo Eli estando naquela situação que se encontrava. Então Eli falou a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Eu entendo que talvez pelas circunstâncias, das situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, talvez nós possamos deixar por um momento de
lembrar que a nossa força não está em nossos braços, a nossa força vem do Senhor, e por isso nós queremos tomar o lugar de Deus e antecipar aquilo que nós sonhamos e que nós clamamos ao Senhor, tentando fazer do nosso jeito. E nesse momento é que nós deixamos de conhecer a voz do Senhor. Eu entendo que porventura você possa até nesse momento não estar mais reconhecendo a voz do Senhor, mas eu quero te dizer que o mesmo Senhor que estava no quarto quando chamou Samuel, Samuel, e Samuel saiu do quarto e foi até Eli, esse mesmo Senhor no quarto esteve a todo momento, né? Samuel saiu do quarto, mas o Senhor permaneceu no quarto. Samuel foi até Eli, até a Eli, mas o Senhor permaneceu no quarto. Então, muitas das vezes, quando nós saímos da presença do Senhor, vamos tentar buscar o nosso objetivo pelas nossas forças, pela força dos nossos braços, nos afastamos, deixamos de conhecer a voz do Senhor, mas o Senhor não deixa de falar contigo. O Senhor, Ele está no mesmo lugar onde você deixou. O Senhor está lá no quarto, e é nesse quarto que é o lugar secreto, que é o lugar que você busca a presença do Senhor. É nesse quarto que o Senhor está te esperando, assim como esteve esperando. Eu imagino quando Eli falou para Samuel, vai deitar-te, e se ele te chamar, você fala, eis-me aqui, Senhor, pois o teu servo te ouve. Samuel, naquele momento, mesmo como menino, ele voltou para o seu quarto, mas agora de uma maneira diferente, sabendo que quem estava naquele quarto era o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Senhor que, mesmo sendo Deus, queria compartilhar com ele, mesmo sendo um menino, aquilo que ele iria fazer com o sacerdote Eli e a sua casa. E Samuel, agora, para entrar naquele quarto, talvez Samuel tremeu as suas pernas, talvez Samuel ficou esperando uma coisa muito grandiosa acontecer. E nós lembramos que, quando éramos crianças, que nós assistíamos desenho, e quando no desenho Deus falava, com uma voz diferente, falava grosso, Deus falava com voz de trovão, mas a voz do Senhor, ela é mansa e suave. A voz do Senhor, quando fala com você, ela é mansa e suave. É como se fosse uma brisa soando os seus ouvidos. Talvez você que não conhece a voz do Senhor não tenha a obrigação de conhecer a voz do Senhor, mas saiba que Ele quer falar com você nesta noite. E você que conheceu a voz do Senhor e por um dado momento deixou de reconhecer a voz do Senhor, eu quero te dizer que Ele está no quarto, te chamando pelo teu nome, assim como fez com Samuel. E Samuel entrou naquele quarto e o Senhor voltou a chamar Samuel e veio o Senhor e ali esteve. A palavra fala que ali esteve. Se Ele esteve ali, Ele nunca saiu dali. Então, se o Senhor esteve na sua vida por um dia e se você já reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador da sua alma, Ele nunca deixou de estar ali. Você se afastou do Senhor, você deixou de conhecer a voz do Senhor, mas Ele está ali no seu quarto, no lugar secreto, só aguardando você voltar e dar ouvido à sua voz. E a palavra no versículo 10 fala que veio o Senhor a Eli e esteve chamando, veio o Senhor ali e esteve chamando, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e respondeu Samuel, fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, vê, vou fazer uma coisa em Israel, que todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Nós vemos que o Senhor, mesmo com toda a sua soberania, por ser Deus, Ele compartilhou a Samuel o que Ele iria fazer na casa de Eli e o que Ele iria fazer ao povo de Israel. Nós vemos que essa palavra que o Senhor falou a Samuel, Ele já tinha dito, através de um outro profeta, a Eli, que ele iria exterminar a casa de Eli pela desobediência dos seus filhos Ofni e Finéias e pela desobediência de Eli em não corrigir os seus filhos, que estavam fazendo da casa do Senhor uma baderna, uma bagunça, e deixando de cumprir o propósito a qual foram chamados de sacerdote, aquele que liga o homem a Deus. E eu acredito que você, se é um canal do fluir do Senhor,
para a vida de muitos. Se você estiver com o seu canal sujo, você vai jogar sujeira naqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor. Nós devemos estar purificados, limpos. Nós devemos estar sem mancha, imaculada como a noiva do Cordeiro, para que possamos, como canal do Senhor, levar a verdadeira e genuína palavra do Senhor ao coração daqueles que necessitam conhecer a sua voz. E nós percebemos que mesmo Samuel, depois de conhecer a voz do Senhor, se tornou de um menino, um profeta. E Eli, logo depois, mais adiante, nós vemos que Eli, logo no dia seguinte, foi até Samuel e perguntou: Samuel, o que o Senhor te falou? Curioso em saber o que o Senhor falou. Samuel poderia muito bem falar bem assim: Eli, você é um sacerdote sujo, é um sacerdote que está fora da visão do Senhor, e por isso, Eli, a partir de hoje eu não te sirvo mais. Mas não, Samuel não tomou para si orgulho de o Senhor ter falado com ele, e Samuel relatou, nós vemos mais a seguir um pouquinho, que no versículo 12, vamos ler do versículo 12, que naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa, começarei e o cumprirei. Isso Deus falando a Samuel, pois já lhe disse, versículo 13, que julgarei a sua família para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão a Eli, mas Eli o chamou e disse, versículo 16, Samuel, meu filho, respondeu Samuel, aqui estou. Samuel respondeu a Eli, aqui estou. Versículo 17, ele perguntou, que te falou o Senhor? Não o escondas de mim, assim Deus te faça, e outro tanto, se me esconderes alguma coisa de tudo o que te falou o Senhor. Então, versículo 18, Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. Então, nós vemos aqui que Samuel não tomou proveito de conhecer a sujeira de Eli através do Senhor, que é o Todo-Poderoso, e ele não tirou proveito para si disso, menosprezando o sacerdote. Samuel contou tudo a Eli e nada lhe encobriu. Samuel não acrescentou, Samuel não tirou. Samuel tão somente passou a Eli o que o Senhor falou. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, é que o Senhor está no seu quarto, no lugar secreto, aonde você o deixou, aonde você deixou o caminho a qual estava seguindo e saiu para um atalho, mas o Senhor está te esperando no mesmo lugar que você o deixou, para que você possa tornar a reconhecer a voz do Senhor, a voz do seu Criador. Nós vemos no livro de Gênesis que quando Deus criou Adão e Eva, Deus, na palavra fala que Deus, na virada do dia, ou seja, toda tarde para anoitecer, Deus ia falar com Adão e com Eva, e mesmo depois que Adão pecou perante o Senhor poderia muito bem dizer, não vou mais falar com Adão, porque ele me desobedeceu. A minha criação me rejeitou, a minha criação me desprezou. Mas não foi assim que o Senhor fez, porque o amor dele é um amor incomparável, um amor que não se compara ao amor de mãe. Então, Deus voltou na virada do dia para falar com Adão. Adão ainda tentou se esconder de Deus, mas o Senhor conhecia e sabia, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia onde Adão se encontrava, e Adão chegou diante do Senhor e falou, Senhor, eu vi que estava nu e me escondi de você. Então, o que eu quero dizer para você, pecado confessado é pecado perdoado. Adão foi perdoado pelo Senhor porque reconheceu o seu pecado, e Deus logo entrou com um plano em ação que pudesse retomar a ligação
do homem a Deus. E esse plano foi através de Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se desfez da sua glória de Deus para viver na terra como homem e viver tudo que nós vivemos até poder chegar ao cumprir o que Deus tinha preparado, que era uma morte de cruz, pelo meu e pelo seu pecado. E o sangue que foi derramado no Calvário, o sangue que foi derramado naquela cruz, é o sangue que te purifica de todo o seu pecado, de toda a sua tristeza, de tudo aquilo que tem acometido na sua vida, que tem afastado você do Senhor, que tem feito com que você não mais conheça a voz do Senhor. Talvez seja pelos burburinhos, talvez seja pelos barulhos que acontecem quando estivéssemos numa reunião e você começasse a dar ouvido a outras conversas paralelas e deixasse de conhecer a voz do Senhor. Mas o Senhor hoje Ele te chama, o Senhor hoje Ele te chama pelo seu nome e Ele quer voltar a falar com você. Dá o seu ouvido à voz do Senhor, ouve a voz do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, fala, pois o teu servo ouve. E com essa palavra eu quero que você possa nesse momento dobrar os seus joelhos e entregar a sua vida ao Senhor. Vamos fazer uma oração em prol da sua vida e eu profetizo sobre a sua vida que de hoje, dessa palavra por diante, você vai voltar a ouvir a voz do Senhor, vai com Ele andar, porque quando você com Ele andar, tudo na sua vida, nada vai ser empecilho, portas vão se abrir, Deus vai te tirar do monturo e vai te sentar à mesa como um príncipe. Vamos orar, dobra as suas cabeças, feche os seus olhos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar, Senhor Deus, a vida deste teu servo, Senhor Deus, que um dia conheceu a sua voz e deixou de reconhecer. Senhor Deus, eu quero entregar, Senhor Deus, a vida deste que talvez nunca conheceu a sua voz, mas quer conhecer a partir deste momento. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, fala, Senhor Deus, ao coração dos teus servos. Eu quero te pedir, Espírito Santo do Senhor, o nosso amigo, o nosso Consolador, o Paracleto, aquele que traz aos nossos ouvidos as palavras que não entendemos de formas detalhadas, que possamos entender. Fala, Senhor Deus, ao coração dos teus filhos neste momento, Senhor Deus, e faça com que eles conheçam e reconheçam aqueles que já conheceram um dia a sua voz. Senhor Deus, e que a sua voz possa guiá-los, ó Pai, enquanto nesta terra eles viverem, Senhor Deus, até eles alcançarem, Senhor Deus, aquilo de mais precioso que nós temos, que é a vida eterna, Senhor Deus, morar, Senhor Deus, no céu contigo, Senhor Deus, sentar à sua direita e ouvir aquela palavra, Senhor Deus, que hoje Tu é nosso advogado, mas naquele dia Tu és ser, Senhor Deus, o justo juiz e julgará as nossas causas e dirá a nós: vinde bendito do meu Pai, para esta morada que vos preparei. Em nome de Jesus, receba essa palavra como profecia na sua vida de um profeta que vos fala que o Senhor há de restaurar a sua vida. Em nome de Jesus, fica com Deus. Esta é a minha palavra nesta noite, em nome de Jesus.